Olá, pessoal. Bom dia. Bom, a gente começou, né, na semana passada, nas nossas aulas Zoom, nossa última aula Zoom, a gente começou a falar sobre relações ecológicas. Tá? Só para pegar o gancho para essa aula, nós falamos para vocês que as relações ecológicas elas são do tipo harmônicas, aliás, intraespecíficas, né, que quando a gente fala que a relação acontece entre indivíduos de mesma espécie. Nesse caso, elas podem ser harmônicas, certo? O que é uma relação ecológica do tipo harmônica? Harmônica é quando não há prejuízo para nenhum dos envolvidos na relação, certo? Então, aqui nós temos exemplo de colônia, que eu só citei para vocês, eu não expliquei. Nós temos também o que a gente chama de sociedade, também é uma relação classificada como relação intraespecífica harmônica. E existem as relações que nós chamamos de relações desarmônicas. Aqui nós citamos aqui a competição, certo? Na competição você sempre tem um indivíduo que ele vai ser beneficiado e o outro que ele vai ser prejudicado, né? Então a gente fala que as relações desarmônicas, na verdade, elas são harmônicas para um, ou seja, elas são positivas para um indivíduo e elas são negativas para outro. E um outro exemplo de relação desarmônica intraespecífica é exatamente o canibalismo. Isso eu citei, como eu falei para vocês, citei na nossa aula Zoom. E existem as relações que nós chamamos de relações interespecíficas, né? Que é a relação que acontece entre indivíduos de espécies diferentes. Aí, de novo, né, elas também recebem a classificação de harmônicas. Nós temos vários tipos aqui, ó, a gente chama de protocooperação, que quando a gente fala que existe uma ajuda mútua, a gente vai ver isso com mais detalhe daqui a pouco. Inquilinismo, que é quando o indivíduo mora sobre o corpo ou dentro do corpo de outro, sem causar nenhum tipo de dano. Comensalismo, que é quando o indivíduo ele se alimenta de restos, né, ele come restos de outro animal, sem causar danos também, é uma relação desarmônica. Mutualismo, que é quando você tem uma ajuda mútua, assim como a protocooperação. A gente fala que mutualismo e protocooperação são duas relações muito parecidas. É uma ajuda mútua, né? Quer dizer, eu te ajudo, você me ajuda. A única diferença é que na protocooperação não existe a obrigação que essa relação aconteça. E no mutualismo não, é uma relação obrigatória. Né? Se a relação deixar de existir, os envolvidos morrem. Tá? E existem também as chamadas relações desarmônicas. Nós temos aqui a herbivoria, quando a gente fala herbívoro, né, um animal que se alimenta de partes de uma planta ou de uma planta inteira, é desarmônica, é claro, para a planta. Predatismo, que é quando você tem um indivíduo matando o outro para se alimentar, certo? A gente vai ver isso daqui a pouco mais detalhe. Competição. A competição, vocês observem que a competição ela existe tanto entre indivíduos de mesma espécie, como a gente viu, né, intraespecífica, quanto entre indivíduos de espécies diferentes. E por último aqui, ó, o que a gente chama de parasitismo, tá bom? Olha só, então a gente vai ver, né, isso eu fiz essa introdução para vocês, então a gente vai ver exatamente essas relações agora nessa aula, tá? Como sempre, eu vou estar trabalhando parte dessa aula até o ponto em que der para trabalhar, e aí depois a gente continua na nossa aula Zoom da semana que vem. Quando a gente fala colônia, pessoal, qual a definição de colônia? Olha só, indivíduos unidos fisicamente com ou sem divisão de trabalho. Então, quando eu tenho uma colônia de indivíduos, eu tenho um grupo de seres vivos que eles estão fisicamente conectados, eles estão unidos, certo? Podendo ou não haver divisão de trabalho. Olha só, nós temos como exemplo colônia de bactéria, certo? Quando você tem aqui, ó, essas bactérias aqui, elas se desenvolveram por quê? Provavelmente elas caíram aqui do ar ou foram retiradas, né, para um exame, foram retiradas de parte do corpo de alguma pessoa. E ela foi colocada aqui, ó, ela foi colocada aqui em um meio de cultura. Geralmente é colocado em agar, né, uma espécie de açúcar especial. E aí criou-se uma colônia de bactérias. Observe que nesse caso eu tenho, em cada mancha dessa aqui que você está observando aqui, ó, eu tenho milhares ou centenas de milhares ou até milhões de bactérias aqui. São seres que estão fisicamente ligados. Nesse caso aqui, pessoal, geralmente não há divisão de trabalho, certo? Elas vivem de forma independente, elas se alimentam independente da existência do outro, certo? Não há uma divisão de trabalho. Existe também
Um outro exemplo de colônia que nós temos é o que a gente chama de alga Volvox. É interessante essas algas, pessoal, porque elas se organizam em colônias e elas formam túneis, certo? Elas se organizam de tal maneira, elas se encaixam de tal maneira uma na outra, em que ela forma, na fase adulta, ela forma uma espécie de um túnel. E aí, no processo de reprodução, essas algas elas se reproduzem criando pequenos túneis dentro daqueles túneis maiores, que depois se descolam, se despregam, para formar uma nova colônia. Então, nós temos esse exemplo aqui, ó. Eu acredito que não seja uma coisa comum, né, de vocês visualizarem, que vocês tenham tido acesso, mas nós temos aqui esse exemplo, né, que a gente chama também de colônia, certo? Algo do tipo Volvox. E é claro que agora sim, né, isso aqui está mais conectado tá mais conectado ao que vocês viram o ano passado, né, quando vocês estudaram os grupos de animais, quando vocês viram lá porífero, selenterado, plateuminto, nemateuminto, e assim por diante, né? E vai, vocês estudaram tudo isso no segundo ano. Aqui você tem um grupo de indivíduos do grupo dos poríferos, certo? Um grupo de animais, são animais, eles se alimentam, eles se reproduzem sexuadamente. A gente não vai citar aqui as características todas dos poríferos. Mas o fato, pessoal, é que aqui você tem uma colônia em que há uma divisão de trabalho, certo? Aqui você tem uma divisão de trabalho. Nesse caso aqui, cada túnel desse que vocês estão vendo aqui, ó, é na verdade um conjunto de poríferos, em que alguns são ciliados para vibrar o cílio, para capturar, para provocar micro-redemoinhos na água e trazer o alimento até eles, até para a colônia inteira. Alguns são responsáveis pela eliminação de células sexuais que na água vai provocar o processo de fecundação, certo? Então, assim, nesse caso aqui, você também tem uma colônia. Você tem indivíduos que são grudados entre si, são unidos fisicamente, porém, existe uma nítida divisão de trabalho entre esses indivíduos. Um outro exemplo de ser vivo, que também é exemplo de colônia e há uma divisão de trabalho, é o que acontece com alguns selenterados. Lembram? Poríferos selenterados. Né? O principal exemplo de selenterado é a água-viva. Se bem que a água-viva ela não vive em, em colônia, certo? Não na forma livre. Né? Ela pode sim, enquanto na fase fixa, né, dos corais, também formam colônias. Mas olha só, o que eu estou falando disso aqui, ó. Eu acredito que alguns de vocês, quando em visita ao litoral brasileiro, vocês devem ter tido acesso a isso. Aqui você tem uma estrutura que a gente chama de caravela, certo? Aqui, ó, você tem na água, aqui você é uma estruturazinha que você encontra com uma certa frequência em algumas regiões do Brasil, certo? E aí o que é interessante, pessoal? Ao contrário do que muita gente pensa, isso aqui não é um organismo só. Isso aqui, na verdade, é uma colônia, certo? É uma colônia desses indivíduos que nós chamamos de caravelas. Nessa colônia aqui também, assim como acontecia lá com os poríferos, também há uma nítida divisão de trabalho, certo? Você tem aqueles que são os flutuadores, certo? São organismos que se estruturam de tal maneira que armazenam ar para poder flutuar. Tem aqueles que apresentam células que a gente chama de células urticantes, certo? Que são aqueles então responsáveis pelas defesas. Então, se alguém vê isso aqui no litoral, por exemplo, eu conheci uma pessoa que fez isso. Nossa, que bonitinho. Se você pega e esses filamentos aqui, esses filamentos roxinhos aqui, ó, se eles encostam no seu corpo, esses filamentos eles são lotados de uma substância urticante, certo? Que causa queimaduras, certo? Que é um mecanismo de defesa. Eu só estou citando isso aqui para vocês por quê? Só para lembrar que isso aqui não é um organismo, certo? Isso aqui são vários organismos juntos formando uma colônia. Assim como nós temos os corais, certo? Corais, na verdade, se formam pelo depósito de substância à base de cálcio. Então, essas substâncias elas vão se depositando, esses organismos eles vão crescendo aqui, vão formando um esqueleto calcificado. Então, você tem os bancos de corais. Para vocês terem uma ideia, existem corais que chegam a ter 4.000 metros, 4.000 metros, não, 4.000 quilômetros de extensão. Na região da Austrália, nós temos corais que são gigantes. Esses corais, pessoal, eles são extremamente importantes para o ecossistema marinho, certo? Aqui você tem uma infinidade de seres vivos, isso aqui serve de abrigo para uma gigantesca quantidade de seres vivos, certo? Então, assim, são exemplos também de colônias de selenterados, tá? Então, colônia é isso, são grupos de seres
que vivem fisicamente unidos uns aos outros e eles podem ou não exercer divisão de trabalho, ok? Bom, um outro exemplo de relação intraespecífica harmônica, pessoal, é o que acontece que a gente chama de sociedade, certo? Quando a gente fala sociedade, bom, qual a definição que a gente tem de sociedade? Indivíduos da mesma espécie com grande grau de cooperação e divisão de trabalho. Certo? Quando a gente fala sociedade, o nome já é bem óbvio, né? Se eu falo que eu tenho uma sociedade, por exemplo, se eu falo de uma sociedade comercial, por exemplo, um negócio, né, você tem indivíduos que estão unidos em prol de uma coisa, em prol de algo em comum, certo? Quando a gente fala sociedade enquanto relação ecológica, a gente está falando de quê? De um grupo de indivíduos da mesma espécie que vive no mesmo local, não grudados fisicamente. Essa é a principal diferença entre sociedade e colônia. Então, esses indivíduos eles acabam tendo uma nítida divisão de trabalho. Numa sociedade perfeita, pessoal, cada indivíduo ao falar de exemplo de sociedade e de sociedade, certo? Ah, e aí, nesse caso, eu quero citar para vocês três exemplos de, de insetos que vivem em sociedade. Primeiro, as abelhas, certo? Quando a gente fala de abelha, pessoal, a gente está falando de uma sociedade que né, o número de indivíduos varia de 50 a 100 mil, certo? Então a gente está falando disso, olha só. A gente está falando de um gigantesco grupo né, de indivíduos da mesma espécie. E aqui, como eu disse para vocês, pessoal, existe uma divisão nítida de trabalho, certo? E esses indivíduos, eles cada um sabe o seu papel, cada um exerce o seu papel sem reclamar, sem nada. Tem até alguns filmes que mostram isso, né? Tem até alguns filmes que mostram exemplos de sociedade em que o indivíduo ele se revolta quanto àquilo que ele foi feito para fazer, certo? Mas só em filme mesmo, porque na prática isso não acontece, pelo menos que eu saiba, né? Olha só, numa sociedade, pessoal, numa sociedade de abelha, existem as chamadas castas, certo? O que são isso? São indivíduos que ocupam determinada função dentro da sociedade. Então você tem a rainha, certo? Observem que a rainha é a fêmea fértil do grupo, é aquela que tem a função de povoar a sociedade de abelha, certo? Ela tem a função da reprodução. E o zangão, certo? Que é o macho fértil. Eu quero que vocês observem aqui, pessoal, esse detalhe aqui, ó. Observem que a rainha ela é 2 N's e o zangão ele é N. O que é isso? Isso é assunto lá do primeiro ano.
Lembra quando nós falamos que quando você tem uma célula 2N, esse 2 representa que os cromossomos eles estão aos pares, certo? Ou seja, possui 2 cromossomos de cada. Quando a gente fala que o indivíduo ele é N, é porque ele apresenta apenas um cromossomo de cada. Ou seja, o zangão ele é haploide. Ou seja, o zangão é um animal que ele foi fabricado sem o processo de fecundação, certo? A gente vai entender isso mais daqui a pouco. E existem as operárias. Observem que, geneticamente falando, a rainha e as operárias elas têm a mesma constituição genética. Ambas apresentam os cromossomos aos pares, certo? Aí o que acontece? Olha só, aqui você tem uma imagem mostrando como é que a rainha é uma fêmea que ela é um pouco maior do que as outras, até porque uma das funções da rainha é, logo após fazer a cópula, ou seja, praticar o ato sexual, ela tem que armazenar todos os espermatozoides que ela colher. Quando ela vai fazer a cópula, quando a rainha ela está pronta para o sexo, ela está pronta para a atividade sexual, ela sai no voo, que a gente chama de voo nupcial, né? Ela vai sair e ela faz sexo com uma grande quantidade de zangões ao mesmo tempo. E aí aquela história que eu falei para vocês, ó, ou ela usa o espermatozoide, então ela vai guardar o espermatozoide num recipiente no seu corpo, certo? Que a gente chama de receptáculo seminal. O sêmen vai ser guardado e aí ela pode usar ou não. Se ela fecundar usar esse espermatozoide que ela guardou para fecundar os seus óvulos, ela vai produzir indivíduos 2N, ou seja, ela vai produzir fêmeas, que ou poderão ser rainha ou poderão ser operária, certo? Aqui você tem o zangão, certo? Ele é um pouco mais curto, observem que o abdômen dele é um pouco mais curto. E aí aqui você tem as operárias. Qual que é a função das operárias, pessoal? As operárias na sociedade de abelha, elas vão capturar o pólen, certo? Para alimentar parte dos filhotes. Ela vai capturar o néctar das flores para a produção do mel. Ela vai cuidar dos filhotes, as operárias vão cuidar da defesa da sociedade. Então as operárias têm o papel de trabalhar. Zangões e rainhas têm o papel de reprodução. Ok? E é interessante, pessoal, quando a gente fala da rainha e das operárias, a rainha é a única fêmea fértil. As operárias elas são fêmeas estéreis. Elas não conseguem se reproduzir. Por que elas são assim, pessoal? Por que elas são assim? Isso tem a ver com o tipo de alimento que é fornecido aos filhotes, às fêmeas da colmeia. Aquela fêmea que é destinada, né, que foi produzida e foi estipulado que ela se tornasse rainha, é dado a ela, segundo os cientistas, é dado a ela o mais puro mel que as abelhas conseguem produzir, certo? É dado a ela uma alimentação mais pura, que eles chamam de geleia real. Não é à toa, pessoal, olha só. Não é à toa, a gente comenta em sala de aula, não é à toa que mel é considerado símbolo de fertilidade, certo? Quando um casal se casa, qual que é o ritual que nós temos? Qual que é a nossa tradição? Você vai para a lua de mel. Hoje a gente sabe que nem tem, isso nem tem o significado, a gente nem se preocupa com o significado dessas coisas, né? Mas de onde surgiu isso? É porque o mel, o mais puro mel que a abelha consegue produzir, é o que faz com que essa abelha, que é 2N, seja fértil, certo? Então, quer dizer, essa geleia real, esse puro mel que elas produzem, acaba tornando essa fêmea fértil para se tornar, então, a futura rainha, certo? As outras não, elas são alimentadas com mel comum ou até mesmo grãos de pólen. Então, é o tipo de alimento que é dado a essas abelhas que faz com que elas tenham, né, desenvolva a fertilidade ou a esterilidade. Ok? Bom, olha só. Como eu disse para vocês, quando a rainha ela sai para sua corte, né, para o seu voo nupcial, a cópula, na verdade, ela acontece no ar. Então você tem aqui um casal de abelhas, né? Você tem o zangão e a abelha rainha. A cópula ela acontece no ar. E aí tem um fato interessante, pessoal. Eu até brinco muito em sala de aula, né? Para os meninos aí, ó, essa história de falar para a namorada que você é minha abelha rainha, vai com calma, viu? Porque na verdade o que acontece? Quando o zangão faz cópula com a fêmea,
ele acaba tendo um problema de retirada, acontece a ruptura, ele perde os seus testículos, ele perde o seu pênis com os testículos. E isso provoca a sua morte, certo? Então essa história de falar, você é minha abelha rainha, quer dizer que você está disposto a muita coisa para ela, viu? Por ela. E aí, como eu disse para vocês, uma vez que acontece essa cópula, o macho que está aqui, ele morre, certo? E a fêmea, ou ela vai montar uma nova sociedade, ou então ela volta e deposita os seus ovos nessas células aqui, ó, nessas células hexagonais. Aqui você tem aqui o favo preenchido por mel, mas às vezes esse favo aqui, eu não encontrei uma imagem melhor, às vezes esse favo aqui, ó, ele é usado não para armazenar mel, mas sim para depósito dos ovos, certo? Que vão eclodir e formar aumentar o número de indivíduos na sociedade. E aí você tem aqui um esquema, né, do que seria o processo de reprodução. Observem aqui, ó, a rainha, ela produz óvulos, e aí, ou ela fecunda esse óvulo com espermatozoide, e aí quando há a fecundação, você produz dois tipos de fêmea. Ou você produz a operária, ou você produz a rainha, que é algo que não é novidade, porque eu acabei de falar para vocês. O que é novidade para vocês é isso aqui, ó. A abelha rainha, pessoal, ela pode produzir um filhote sem que haja o processo de fecundação. A isso, pessoal, dá-se o nome de partenogênese. O que é partenogênese? Olha só. Quando a gente fala partenogênese, pessoal, é quando a fêmea ela consegue produzir um filho sem que haja fecundação, certo? O indivíduo ele se desenvolve sem que haja fecundação. Na espécie humana isso não é possível, mas é como se uma mulher pegasse, como eu disse, não é possível, mas é como se uma mulher pegasse o óvulo e fizesse com que esse óvulo N, esse óvulo que é haploide, se desenvolvesse numa criança, certo? Isso na espécie humana não acontece, mas é possível que ocorra entre as abelhas. Então a gente fala assim que os zangões de uma sociedade de abelha são filhos sem pai, certo? Eles são filhos de uma mãe, filhos apenas da mãe. Eles não têm, por exemplo, não têm pai. Eu já vi até algumas questões de Enem, de vestibular, fazendo esse tipo de peguinha, né? Falando dos avós paternos do zangão. Não existe. Não existe porque zangão, ele não tem pai. Uma vez que ele não tem pai, é claro que ele não vai ter avô paterno, certo? Tá? Então, olha só. E outro detalhe que chama atenção aqui é com relação ao tempo de vida desses indivíduos da sociedade de abelhas. Enquanto você tem aqui, ó, as operárias, elas vivem em média 1 ano. Isso tem muito a ver com a alimentação que é dada a elas, certo? O tipo de alimento que elas usam, né, faz com que haja esse problema com relação ao tempo de vida. Então, são fêmeas que vivem menos, né? Elas trabalham muito e elas se alimentam de forma talvez não tão adequada quanto a rainha. O zangão, nós já vimos que ele morre após a cópula. Então, quando eles se tornam sexualmente maduros, é o momento da morte. Porque eles depositam toda a carga de esperma que eles conseguem produzir na fêmea e eles morrem logo em seguida. Tá? Eles morrem em função, né, morrem para perpetuar a espécie. E a rainha, pessoal, olha só que louco. A rainha é uma fêmea que, em condições naturais, ela chega a viver 10 anos. Ela chega a ter 10 anos de vida, certo? Tá? Isso faz com que ela produza, ao longo da sua vida, uma gigantesca quantidade de filhotes. Tá bom? Bom, olha só. Um outro exemplo de sociedade que a gente tem é a sociedade das formigas, certo? Olha só. É claro que há várias formigas, elas vivem em sociedade, tá? Mas aqui você tem um formigueiro daquelas formigas que nós chamamos de formiga saúva, as formigas cabeçudas, que o pessoal costuma chamar popularmente. Existem formigueiros, pessoal, que chegam a alcançar, eu estava lendo, né, a respeito, eles falando que existem formigueiros que chegam a alcançar 4.000 metros. 4.000 metros de extensão, certo? Então, assim, são formigueiros muito gigantescos, né? E como são fêmeas que elas usam, né, folhas para sua sobrevivência, elas causam um prejuízo econômico onde elas vivem gigantesco. E é interessante, pessoal, porque a gente acha que essas formigas, elas usam as folhas como alimento, e não é. As formigas, na verdade, elas usam as folhas
para o cultivo de fungos dentro do formigueiro. Então lá dentro, ó, né, existem túneis onde elas cultivam determinados tipos de fungo. Só que esses fungos, para crescer, eles precisam de matéria-prima, eles precisam de alimento. Então o que a formiga faz? Ela corta as folhas, joga essas folhas aqui, ó, em cima desses fungos. Esses fungos vão usar essa matéria orgânica no processo de fermentação e eles vão aumentar, certo, em quantidade, servindo assim de alimentos. Então as formigas, elas são uma sociedade tão organizada que elas conseguem inclusive cultivar o alimento que elas usam. Tá? Olha só. E aí, do mesmo jeito, existem as castas. Existem as castas de formiga. Aqui você tem uma rainha, certo? Observem que é uma fêmea alada. E aqui você tem um comparativo. Os dois, né, tanto o rei quanto a rainha, eles são férteis. E aqui você tem um comparativo, olha só, em termos de tamanho. Aqui você tem a rainha, observem que é alada, e aqui você tem o rei, certo? Que ele também é alado. Esse indivíduo, ele também, olha só que interessante, quando eles fazem cópula, quando eles se tornam sexualmente maduros, eles voam, eles saem também para o seu voo nupcial, e acaba que ele perde as asas logo após, aí não é igual do zangão, né? Não tem a ver com dilacerar testículo, mas eles perdem as suas asas e acabam morrendo também. Tá? De novo, o macho ele se sacrificando para a perpetuação da espécie. Tá? Só que aqui o tipo de morte acaba sendo um pouquinho diferente. Bom, e aí você tem, do mesmo jeito que tinha lá as abelhas, as operárias que eram estéreis, aqui também você tem os operários que são estéreis. Só que é interessante que aqui, observem que colocou operário aqui não no sentido de ser macho, é no sentido de ser assexuado. No caso das formigas, pessoal, os operários, eles são assexuados, eles não apresentam nem sexo masculino nem sexo feminino. Esses que são operários, eles são classificados em grupos. Então existem os soldados, certo? Existem os soldados, que claro, têm o papel de proteger a sociedade. Existem as cortadeiras, certo? Que são aquelas que vão coletar as folhas para levar para a sociedade. E existem as jardineiras, que são aquelas que vão cultivar os fungos para poder fornecer alimento para a sociedade, certo? Então você tem os soldados, certo? Você tem as cortadeiras, olha só o corte que ela está fazendo aqui, tá vendo? Corte perfeito que ela está fazendo na folha. E aí você tem as jardineiras que estão aqui, observem que tem uma folha aqui, ó. Elas estão aqui cultivando os fungos, exatamente para quê? Para que sirva de alimento para toda a sociedade. Ou seja, cada um vai exercer o seu papel sem reclamar, cada um vai fazer a sua função, certo? Cumprir direitinho, sendo um exemplo de sociedade. Bom, como eu disse, a cópula acontece no ar, tá? Os machos perdem as asas e morrem logo após a cópula. A fêmea, ela forma o seu próprio ninho, e ao formar o seu próprio ninho, ela deposita, pessoal, uma gigantesca quantidade de ovos. Tá? Fala-se, né, que a fêmea, aqui a questão das idades, né, fala-se que a fêmea vive uma média de 20 anos, as fêmeas, os operários vivem em média de 1 ano apenas, certo? A fêmea, quando ela sai para a cópula, ela guarda em torno de 500 milhões de espermatozoides que usa ao longo da sua vida, certo? Que vai usar ao longo da sua vida para estar o tempo todo alimentando a sociedade com novos indivíduos. Tá? Bom, basicamente sobre a formiga é isso. E aí um outro exemplo que eu queria citar para vocês, que eu quero citar para vocês, né, para a gente fechar essa parte de sociedade, é exatamente a sociedade de cupins. Certo? Que é outro exemplo que é interessante. Olha só, quem não viu, né, morando no estado de Goiás, quem não viu essa cena? Aqui você tem uma grande quantidade de cupinzeiros. Né? Cupim ele não se instala somente no chão, como está aqui. Os cupins eles são exímios comedores de madeira. Então algumas raças, inclusive, elas se alimentam de madeira seca, algumas raças se alimentam de folha. Mas o fato é que é também um exemplo de sociedade perfeita. É tão perfeito, pessoal, que eu estava conversando uma vez com o pessoal que lida, né, que trabalha com isso,
eles estavam falando que, às vezes, quando a pessoa vem, né, o cara dono de uma fazenda dessa aqui, ó, ele vem para destruir esses cupinzeiros, ele vem com uma máquina aqui, ó, ele arranca esse cupinzeiro, ele pega uma espécie de uma broca, ele perfura o solo exatamente com o objetivo de alcançar a rainha, certo? Que é a fêmea responsável pelo crescimento da sociedade. Acontece que, às vezes, pessoal, eles são de uma organização tal que você tem aqui, tipo assim, você tem esse cupinzeiro aqui, você tem esse cupinzeiro aqui, ó. Eles pegam e constroem uma... Vamos colocar esses dois aqui, ó, esse e esse. Eles constroem uma galeria subterrânea aqui, ó, em que eles carregam a rainha, porque a rainha ela tem um tamanho maior, a rainha ela é mais ou menos do tamanho assim, ó. Ela alcança em torno de uns 10 a 15 centímetros. A rainha do cupinzeiro, às vezes, ela não está nesse cupinzeiro e nem está nesse. Às vezes ela está entre os dois numa galeria subterrânea. Então, mesmo fazendo isso, mesmo chegando aqui, derrubando esse cupinzeiro, dilacerando a parte de baixo desse cupinzeiro, às vezes não acontece nada porque a rainha está escondida aqui, ó, entre um e outro. Então, é um exemplo. Aqui você tem uma imagem que está retratando o que eu estou falando para vocês. Existe a rainha, olha o tamanho do abdômen dessa rainha aqui, ó, certo? E aí você tem o rei. Observem que eles eram animais alados, certo? Eram animais... o rei era um animal alado, ele possuía asas. Aí quando ele amadurece, ele perde as suas asas para poder fazer cópula. O detalhe que chama atenção aqui é que, ao contrário das formigas e das abelhas, o macho ele não perde a sua vida quando ele faz cópula. Tá? E aí, olha só. E aí existem os operários, certo? Os operários, os soldados. Então, de novo, a gente tem, né, as divisões de trabalho. Olha só. Então, você tem os indivíduos, como eu disse para vocês, saem, perdem as suas asas e acasalam. Bom, então você tem, claro, né? Tem umas coisas que eu não tenho aqui, porque tem um indivíduo responsável pela defesa, certo? E aí você tem os indivíduos responsáveis, quando a gente fala de operários, o que esses operários fazem? Eles cavam os túneis, eles alimentam os filhotes e cuidam, né? Eles alimentam tanto o filhote quanto os outros, né, da sociedade, e cuidam desses filhotes. De novo, a gente tem um exemplo de sociedade. Aqui você tem a imagem de uma abelha rainha. Eu disse para vocês, né? A rainha, eu já pude manipular uma rainha. Ela mede mais ou menos isso aqui, ó, certo? Ela mede aí em torno de... Às vezes você encontra umas menores, mas ela chega a esse tamanho aqui, ó. Ela tem um abdômen gigante. Por que ela tem que ter um abdômen gigante, pessoal? Porque quando ela vai entrar no processo de reprodução, quando ela se torna sexualmente madura, uma única fêmea, uma única rainha, ela chega a botar 30 mil ovos por dia. Certo? Então, assim, ela chega a botar um ovo a cada, parece que 15, 20 segundos, não sei. Ela vai soltando aquela gigantesca quantidade de ovos. Tá? Bom, aí aqui nós temos alguns dados para fechar isso aqui da parte da sociedade cupim. São 3 milhões de ovos por ano, em média. Os ovos, eles são, após liberados, você tem um cupim que ele carrega esse ovo para o local apropriado. Né? Os reprodutores, existe o que a gente chama de... Meu Deus, vamos lá. Existe o que a gente chama de reprodutor suplementar. O que seria um reprodutor suplementar? São indivíduos, são ninfas, né? Isso aqui é uma fase larval do cupim. Essa ninfa aqui, ó, ela pode se tornar um reprodutor, ou uma rainha, ou um rei, de acordo com as necessidades. Então, digamos, por exemplo, que o cupinzeiro é atacado por um predador, ou o próprio homem foi lá e destruiu a rainha, né, destruiu o rei. Acabou? Será que nós acabamos com a sociedade cupim? Não. Existem os chamados reprodutores suplementares. Em caso de necessidade, caso não haja ninguém para reproduzir na sociedade cupim, pessoal, simplesmente algumas larvas elas podem adquirir a capacidade de tornar-se sexualmente férteis. E, consequentemente, a sociedade continua. Tá? Bom, pessoal, a gente tem 2 aulas na semana que vem. A gente vai fechar. Então, a gente acabou de falar sobre sociedade. E nas 2 aulas que a gente tem na semana que vem, a gente fecha essa parte de relações ecológicas. Tá ok? Eu acredito que a gente consiga fechar, ou quase fechar, porque é um assunto meio longo. Tá ok? Então, é isso.
Tá? Tchau, tchau, foi um prazer.